Senhores deputados, vamos dar continuidade à sessão. Agora convido o governo para responder. Obrigada, Sr. Presidente. Também gostaria de agradecer a todos os deputados que deem uma grande importância à minha pasta. Há coisas que eu posso fazer, eu vou fazer. E há coisas que não é da minha pasta, eu também vou falar com meus colegas. Isso é que é para resolver os problemas. Gostaria de responder quanto à questão colocada pelo Chair Saiwan sobre 7.000 patacas. Próximo ano nós temos condições e, segundo as leis, quanto nós temos condições, vamos dotar verbas na conta individual. Mas quanto de 3 anos passados vamos injetar de novo? Claro que não, não temos condições. Como sabem que nós tínhamos utilizado por volta de 200 mil milhões para 200 mil milhões para contra a epidemia. Para combater a epidemia, melhor dizendo. São todos custos para a epidemia e nós fizemos todos os nossos possíveis, lançar medidas para ajudar a população. E como sabem que os 3 anos passados, como aqui foi, e não sabemos o que está em frente, ainda há muitas incógnitas. E das incógnitas estamos a passar para incógnitas e estamos a ver que reunimos condições é que vamos dotar verbas na conta individual e voltar a injetar dos 3 anos passados não temos condições. E depois ainda vou convidar os diretores para responderem às questões que foram colocadas pelos diferentes deputados, como o presidente da IMCM. E quanto à circulação e do reconhecimento das cartas de condução, uma pessoa que sai de Macau, as pessoas que vêm em Macau, a proporção é de 1 por 14. Isso quer dizer que aqueles que entram são mais do que saem. E há pessoas que trabalham em Macau e que vivem na China. Mas, de um modo geral, nós estamos a ver que o número de turistas são mais do que nós prevíamos. E então, o que nós temos de fazer é manter as nossas novidades para manter que os turistas continuam a virem a Macau, que seja Instituto Cultural, Direção de Serviços de Turismo ou entre outras entidades públicas do setor privado. Espero que todos estejam em conjunto a lançarem mais atividades em todas as semanas, todos os meses, para que Macau se torne realmente uma cidade turística. Além dos preços, espero que atraiam os turistas de Macau por eles acharem Macau há muitas diversões e há muitos fenómenos. O que nós vendemos não é o preço, é a qualidade. E gostaria de partilhar com todos os deputados. Há bocado eu tinha falado sobre o pagamento móvel e a maior parte da forma de pagamento estão virados para pagamento móvel. Quer que sejam os turistas ou os residentes, quanto vão fazer compras, venda a retalho, 20% são utilizados para pagamento móvel. E quer dizer que 80% para os turistas, ainda há gastronomia não descoberta. Quando nós falamos de economia digital, no futuro, a Direção de Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico ainda vai continuar a desenvolver mais. Nós vamos tentar procurar as potências dos 80%. Nós temos gastronomia comunitária, apesar uma parte que ainda não foram descoberta, mas quer que sejam os serviços, produtos, há uma grande divergência com os territórios vizinhos. Por isso vamos continuar a promover mais e encontrar quais são os problemas. Quanto à Zona Norte, como sabem que é mais fácil as pessoas irem até a China. Mas será que a Zona Norte não há nada que atrai? Olhando para os números,
nós podemos ver que os supermercados, em alguns restaurantes, a Zona Norte também é um local em que os residentes e os turistas procuram ir. Também há pontos como Yaohong e algumas tascas chinesas. São locais muito procurados pelos turistas. O problema crucial é como é que nós vamos conseguir fazer promoções online. E é indispensável. E temos que continuar a fazer esses trabalhos. Dificuldades existem. E o mais importante é saber onde é o ponto mais difícil e os pontos fracos nossos. Apesar de lançar planos benéficos às pessoas, não é o todo. Como tenho visto que tenho realizado vários concertos em Macau, e grande parte de Macau é zona de campo, zona rural ou verde. E como é que nós podemos atrair mais turistas? Suponhamos que alguns concertos que se direcionam para os jovens, nós temos que passar essas informações a eles. Por isso eu acho que dentro das zonas, as empresas, as lojas deviam unir em conjunto, como por exemplo, quando souberem que há concertos, algumas atividades comemorativas, longos feriados, podem prolongar o seu horário de trabalho ou entre outras formas para unirem em conjunto, formarem como aliança e transmitirem essas informações para os turistas. Se nós divulgarmos essas informações para os turistas, mas afinal, quando eles chegam à loja, a loja está fechada. Por isso, nós, além de lançar planos de benefícios, nós ainda temos que fazer mais outros trabalhos, como, por exemplo, a ceia. A Zona Norte é uma zona onde as pessoas costumam ir fazer a ceia. E agora ainda estamos a negociar com as associações, além dos pontos, e unir esses pontos em linha para que possam fazer uma interligação com outras atividades comemorativas. Temos lojas e restaurantes de Michelin, e também temos tascas comunitárias. E é muito diversificado, podemos satisfazer as necessidades de diferentes turistas. E quanto à questão colocada pelo deputado Chanique Lap, se não me engano, em março deste ano, a MCM tinha realizado uma reunião com diferentes setores. Haverá ou não uma condição para diminuir o preço da pólice? Na última vez já tinha dito que o ponto crucial é que tem uma retroatividade e ainda tem que resolver esse problema. E ele tem que encontrar um equilíbrio. Claro que nós vamos realizar mais reuniões e será que há profissões de diferentes riscos? Haverá ou não espaço de fazer um melhoramento? Ainda vamos ver e vamos debater. E a questão do deputado Lipsy, o que a gente tem falado quanto a finanças modernas, eu vou convidar a AMCM para fazer a apresentação. Quanto a deputada Cheon Teng tinha falado sobre os preços de bens de consumo, eu vou convidar o Conselho de Consumidores para responder. E quanto ao lugar dos iates, eu também vou passar e encaminhar essa questão para as entidades competitivas. E, sinceramente, nós temos turistas, temos hardwares, como é que nós podemos fazer melhor para que os turistas acham mais escolhas. E é uma forma para atrair os turistas. Senhor Presidente, eu vou convidar os meus colegas para responder à SM, se faz favor. Senhor Presidente, há pouco o senhor deputado Jessai Wang perguntou sobre os problemas de uma instituição de pagamento. O mercado de pagamento móvel é muito diversificado neste momento. Em
2021, nós começamos a implementar o modelo de pagamento e agora é um mercado livre para escolher. Os residentes podem escolher as instituições financeiras para fazer o pagamento online. E as lojas também podem escolher 5 instituições financeiras para a cobrança de despesas, assim como para poder receber as transações e os montantes, que são diretamente depositados para as contas das instituições financeiras. Normalmente, os residentes utilizam o pagamento móvel para valores pequenos. E estes instrumentos de pagamento podem ficar vinculados às contas bancárias dos próprios residentes, assim como podem fazer um carregamento do instrumento de pagamento antecipadamente. Agora, para uma segurança do pagamento móvel, a MCM tem uma fiscalização regular em relação aos serviços prestados pelas instituições financeiras. E estas instituições têm de divulgar claramente as suas regras e as normas para a utilização do pagamento móvel através dos serviços que proporcionam. Relativamente ao seguro médico, neste momento, tal como o seu secretário já referiu, temos um mercado livre. E por isso, não ultrapassando o limite máximo do prémio, as autoridades não devem interferir na definição do prémio, nem interferir na oferta de produtos de seguro. A MCM vai continuar a monitorizar e a fiscalizar as transações seguras, assim como defender os interesses legítimos dos residentes e dos tomadores. Por outro lado, no próximo ano também vamos exigir às seguradoras para fazer uma avaliação da segurança e dos bens que proporcionam. Os tomadores podem perguntar ou podem consultar os preços praticados e os prémios praticados por diferentes seguradoras. As seguradoras agora estão a proporcionar os serviços em temos 7 seguradoras que proporcionam o seguro médico. Nós temos vindo a acompanhar a situação, especialmente os direitos dos stakeholders. Muito obrigado. Presidente do Conselho de Consumidores. Muito obrigado, Sr. Secretário, senhores deputados. Em relação à questão do deputado Jianwen Honsai, que questionou sobre o preço dos bens de consumo, gostaria aqui de partilhar com vocês os nossos trabalhos. Enquanto um dos membros do Serviço de Departamento em relação aos preço dos bens, nós temos realizado inspeções nos supermercados para supervisionar o preço dos produtos e através da divulgação dos preços e também divulgação da diferença do custo dos produtos, nós permitimos aos cidadãos fazer a comparação dos preços e também em conjunto com os serviços de economia e desenvolvimento tecnológico, nós fiscalizamos os preços dos produtos e também realizamos reuniões em conjunto com o sector para que eles possam explorar diferentes produtos. O objetivo do governo é assegurar a estabilidade do fornecimento dos bens e dos produtos, permitindo que as pessoas possam ter mais escolhas. Quanto aos dados da nossa investigação, o aumento do preço é estável. Por exemplo, a costeleta em novembro, de acordo com os dados que nós recolhemos em novembro, cada quilo, em comparação com 2021, reduziu de 12%. E para além disso, também tem de ver que mesmo um produto semelhante, se fossem oriundos de diferentes locais ou de marca diferente, pode ter preço diferente. Por exemplo, as costeletas, de acordo com os dados que nós recolhemos, as costeletas oriundas da Dinamarca, em cada quilo é 139 patacas. Mas se vocês escolherem costeletas do Brasil, por quilo é apenas 47,3 patacas. Por isso, depende do local oriundo dos produtos, há preços diferentes.
Por exemplo, o preço da costeleta da Dinamarca é triplo do costeleta do Brasil. Por isso, mesmo o produto pode ter preços diferentes. Mesmo um óleo da mesma marca de 2 litros, o preço mais elevado é 105 patacas, mas há também lojas que há desconto, é apenas 55,5 patacas. Por isso, vocês podem utilizar o nosso website para conhecer quais são os preços dos produtos. E também no mercado há produtos diferentes e também há produtos de diferente custo. Há caro e há também barato e também podem ser substituídos. Por exemplo, lajes. Também temos feito algumas investigação, por exemplo, de acordo com os dados recém-recolhidos, bolachas da mesma marca é cerca de 18 a 22,5 patacas. Em diferentes locais, mesmo bolachas da mesma marca, têm preços diferentes. Também encorajamos os consumidores que podem, através do nosso website, fazer a diferença, calcular, observar quais são os preços que são mais aptos para si próprio. Na verdade, nós divulgamos esses preços e tudo está transparente no website e cada um pode escolher o produto mais apto para si próprio e no futuro também vamos continuar a realizar os respectivos trabalhos e de acordo com a necessidade dos cidadãos nós vamos realizar o ajustamento e também acrescentar ou realizar mais inspeções sobre o preço dos produtos. Muito obrigado. Senhor Presidente, quanto ao senhor deputado Yipsio Kai tinha falado sobre os bairros antigos, nós vamos também aprender com as experiências da Quan Chin Hui, que passados 3 anos, que é o hervário, e algumas zonas, quanto reúnem condições, além das 6 zonas, nós vamos continuar a promover a economia comunitária. Eu vou convidar a doutora Helena para responder. Sim, senhor secretário, sobre a pergunta do deputado Chanhek lá, como é que podemos fazer sair MTC produzidos em Macau? E ainda vamos responder a pergunta do Ho Yun-so, perguntou sobre o Back Health da medicina chinesa. Qual é a sua articulação com o turismo? Há 2 perspectivas. Primeiro, temos, em breve, os serviços da saúde vai permitir mais projetos na área da saúde a serem introduzidos em Macau e vamos ter condições para macro-saúde a partir daí. E antigamente não tínhamos há ideias sobre que Macau não tinha muitos produtos desta área, pelo que no futuro vamos ter assim um grande espaço para avançar. E ainda articulando com o Progresso de Macau, das ilhas, como é que nós podemos impulsionar macro-saúde da Macau. Claro que vamos precisar mais publicidade, divulgação desta área, nomeadamente divulgar novos produtos de medicina chinesa em Macau e, aliás, uma melhor articulação com o turismo. E na ilha de Hanqing, temos parque da medicina tradicional chinesa, temos novos hotéis em Hanqing. Assim, também podemos estabelecer itinerários juntamente com estes alimentos e, por sua vez, ligar os produtos de Macau e Hanqing, fornecendo para os turistas. E, para além disso, ainda vou responder ao deputado Zhang Nanting. Também o secretário já tinha respondido sobre a questão da iate, qual é o turismo de iate. Há algum tempo atrás, no programa de turismo de residentes em Macau, também já tivemos este tipo de produto a oferecer, por exemplo, viajar com helicóptero em Macau. No futuro vamos ver se concessionário quer ou não explorar esta atividade a vender aos turistas. E sobre o turismo à costeira, também podemos ter este tipo de produto. E já temos uma nova rota entre Macau e Ilha da Guishan.
E no futuro vamos colaborar com o concessionário desta atividade, como é que pode fazer gestão do produto e promover o produto. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Senhor deputado Jesse Wang. 有關 MP 嘅問題嘅。 Eu vou continuar sobre a questão da MP. Obrigada pelas respostas do Sr. Secretário. E também a última vez também colocada a mesma questão sobre a MP, mas até o momento ainda não recebi nenhuma resposta. Agradeço que o Sr. Secretário responda às minhas perguntas. Pagamento eletrónico é para que facilite a vida cotidiana. MP, a cobertura é cada vez maior. E apesar os residentes podem, ao pagar, escolherem diferentes formas para efetuar o pagamento, mas ao mesmo tempo diferentes plataformas, porque alguns podem fazer transações vice-versa, e só MP é que não pode. E para os consumidores é uma injustiça. Macau tem 670 mil habitantes. Cada pessoa tem 1000 patacas dentro da MP. Quer dizer que a MP tem muito dinheiro dentro da sua conta, 670 milhões. E todas as pessoas pagaram o numerário dentro da MP e eles podem fazer investimento com o dinheiro dos residentes ou até receber taxas ou juros por parte do banco. E também vários deputados tinham colocado dessa questão. E isso não é justo e também é irracional. Não, nós não vamos a cada pagamento e fazer uma transação imediata para o MP. E para o idoso, quando ele utiliza MP, muitas vezes são os familiares que ajudam a carregar o dinheiro dentro do MP. E, por outro lado, os 6 operadores de jogos, eles também utilizam formas de tecnologia para fazerem jogos de fortuna e azar. E, com o cartão, eles podem buscar e fazer levantamento do dinheiro de uma outra máquina e não tem cobrido nenhuma taxa. Por que que 6 operadores de jogos conseguem e a MP não conseguem? E parece que é uma grande injustiça. Senhor deputado Chanila, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor secretário, e agradeço pela resposta do senhor presidente da AMCM. Dia 14 de março, das 11 até meio-dia e meia, a AMCM organizou uma reunião de 4 partes. Da AMCM, dos serviços de saúde e depois operadoras do setor de seguro e do setor financeiro. Foram trocadas impressões sobre o seguro obrigatório médico e ainda outras questões sobre o seguro, o prémio, etc. Mas sequer o secretário não sabe que não foram debatidos assuntos concretos. Muitas propostas e perspectivas apresentadas pelos profissionais do setor médico para que as instituições financeiras e seguradoras possam melhorar. Mas nada se fez. Mais reuniões, eu penso que o resultado será 0. Por isso, a minha pergunta era, o prémio, será que é passível de ajustamento? Porque desde que haja uma concordância das partes, é possível alterar, porque em cada 2 anos pode ser revisto o montante do prémio e por isso nós temos que tomar uma maior iniciativa. Ao ajustar estas condições, o prémio vai ser baixado. E assim, o que queremos é uma luta constante para conseguir ter esta descida do prémio e realizar uma reunião que se ouvem e se acolhem as opiniões dos setores. Senhor deputado Lam Yu-tong, ainda gostaria de continuar com a minha opinião. Bom, vamos ver, os 6 concessionários de jogos ainda continuam com 25 mil TNRs. Se calhar a proporção não é assim tão elevada. Mas, verificando esta situação, são oportunidades de emprego desejada pelos jovens de Macau. Por isso,
Por que as vagas para TNs é tão mais rápido comparando com as oportunidades oferecidas aos jovens de Macau? Bom, ali também se calhar umas centenas de postos, eles recrutaram nos últimos tempos 100 e tal pessoas, mas antes da epidemia, para este setor, já reduziram mais que 10 mil postos. Como é que vocês podem compensar essas faltas? Temos 4.100 pessoas entre 25 anos a 34 anos ainda se encontram desempregos. Como é que esta não é uma questão de empoderamento, é mais tem a ver com estrutura da indústria. Por exemplo, quem quer vender gerado, mas só que não tem onde para vender ou produzir esse gerado. Por isso, secretário, precisam de fornecer mais oportunidades a esses jovens. E eles sim sabem que precisam de trabalhar, mas também precisam de oportunidade, também tem que ter uma carreira, a sua previsão. Seja PMEs, sejam os jovens, não sabem o seu destino, como vai acontecer daqui a alguns anos, como é que vai ser o desenvolvimento da sua carreira. Olha, senhor presidente do Conselho do Consumidor, sobre os preços. Por que é que os consumidores a comprar esses produtos é diferente de que vossos indicadores? O maior preço que desceu é da imobiliária. Senhor Deputado Ipseuca, muito obrigado pela resposta do senhor secretário sobre as pequenas e médias empresas. Eu acredito que eles possam também colaborar com o governo. Em relação à questão sobre obrigações, exposições transfronteiriças e moedas digitais, se não há condições para responder, não faz mal, mas pode considerar as minhas opiniões. E atualmente existe uma grande dificuldade, que também eu já tinha mencionado, sobre o arrendamento dos escritórios, que conseguiu reduzir o orçamento do governo. Mas de acordo com as informações, neste momento está a construir 130 mil metros quadrados da área para escritório. Com esse espaço, se cada empresa precisa de 1.000 metros quadrados, então pode criar ou pode sediar nestes espaços 1.000 empresas. Entretanto, em Macau só há cerca de 90 e tal empresas com capitais superior a 1 milhão. E também precisam de medidas de apoio para arrendarem espaços no escritório. Por exemplo, no imposto, será que pode ou não tomar ou lançar algumas medidas para que possa ajudar as pessoas com esses espaços desocupados? Muito obrigado. A palavra, senhor deputado Chen Anteng. Obrigado pelo senhor secretário. Quanto aos preços dos bens de consumo, a população em geral tem uma visão muito simples, especialmente aqueles que já reformaram. Quando compram bens de consumo, como o exemplo que eu tinha dado é apenas um exemplo, e ainda há vários exemplos que talvez ainda nem sabemos e nem há um mecanismo de fiscalização. E será o mecanismo de fiscalização atual é visível? Merece ser ponderado e avaliado. Mesma marca, diferentes origens, que cada tinha dito. Eu posso dizer, na mesma rua, diferentes supermercados, o preço, a diferença é mais de 30%. Mesmo que seja o mesmo produto, diferentes supermercados, mas na mesma rua tem uma diferença de 30%. Por isso, nós temos que dar a face a essas questões que foram colocadas pelos residentes. Caso contrário, a população em geral vai achar vai estar em dúvida quanto à fiscalização por parte do governo. E há bocado o senhor secretário tinha falado sobre as questões de visitas e viagens marítimas, aéreas e terrestres e quais são os produtos que nós temos. E espero que possam ser feitos bem esses trabalhos de forma interdepartamental, uma viagem multidestino, especialmente para que grande parte dos turistas são do interior da China, e
Eles não, a maior parte das regiões da China não tem zonas costeiras. Quando olham água, claro que gostariam de fazer uma viagem marítima, viagem aérea. Por isso nós podemos andar mais um passo e fazer mais alguma coisa. E há bocado eu tinha falado sobre como é uma conta, uma plataforma para associações. Agora é o tempo para o governo responder. Obrigado, Sr. Presidente. Vou convidar primeiro, quanto à MSM, para responder a MPay e as 3 perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Ipsilcai. Sr. Presidente, sobre a pergunta do Sr. Deputado Ipsilcai, ou sobre o mercado da obrigação com o mercado internacional. Nós, em 2021, fizemos um depósito central para o mercado de Macau. E esse sistema é muito importante para o sistema de obrigação para Macau, é para articular com o mercado internacional. Porque atualmente, para os investidores internacionais, são de categoria ICSD e têm conta nesse sistema. Por isso, nós também podemos alargar o volume do mercado de Macau, pelo que precisamos de aperfeiçoar o hardware, ou seja, estes sistemas. E estamos na segunda fase da CST. Podemos articular com o costume internacional, adoptando o sistema internacional e articulando com o cálculo do CST. E esperamos que ainda estamos agora a aperfeiçoar o regime jurídico de títulos, de valores mobiliários. E para isso também precisamos aperfeiçoar a infraestrutura, articulando com o sistema da ICSD. E ainda, após essa articulação com o mercado intro da China, da Hong Kong, vamos ao mesmo tempo avançar com essas tarefas. E quanto às atividades do intro da China, atualmente temos 2 bancos. Tem um sucursal na ilha de Hanqing. E no próximo acordo da CEPA, vamos alargar a entrada, ou seja, a exploração de atividades pelas instituições financeiras no intro da China. E sobre a moeda digital, concordo com a opinião do Sr. Deputado Yip. Na verdade, esta é uma infraestrutura pública muito importante para a moeda digital. Para isso, nós precisamos ter um sistema seguro de liquidação. Estamos a acompanhar a situação do governo central no âmbito de moeda digital, nomeadamente renminbi digital e Hong Kong Dollar digital. E, ao mesmo tempo, sabemos que também tem infraestruturas para esse fim e precisamos de dominar e manter contato com os ministérios homólogos sobre o assunto. Ainda no dia 1 de setembro, nós revemos o regime jurídico da emissão da moeda, ou seja, permitindo que essas moedas tinham mesmo estatuto jurídico, ou seja, moedas digitais e moedas tradicionais. Sobre a pergunta do Sr. Deputado Zé Saiwan quanto ao pagamento móvel, ao pagamento eletrônico, em setembro do corrente ano, a ICM fez uma aplicação de pagamento, aliás, um aperfeiçoamento da EasyPay. Isso significa que pode apoiar, permitir pagamento através da EasyPay a todas as contas bancárias. É um tipo Easy Transfer, pode transferir dinheiro de uma conta para outra, sem qualquer barreira.
E esse sistema já começou o seu funcionamento em setembro. Isso significa que todas as instituições financeiras podem aderir nessa aplicação. Carga, se quer ou não aderir nessa aplicação, depende de uma decisão própria dessa instituição. E pode ser uma decisão comercial da própria instituição. Mas quanto a essa aplicação, não há qualquer barreira. Qualquer instituição pode aderir. Senhor Presidente, quanto a Jessai Wan, o senhor deputado Jessai Wan tinha falado sobre a atualização dos salários pelos operadores de jogo. Bom, quanto ao princípio geral, esperamos que o governo, depois de atualizar as remunerações dos trabalhadores da função pública, o setor privado também atualizem os salários. Mas claro que nós não vamos meter as mãos no setor privado, mas aconselhamos que também façam uma atualização dos salários. E quanto à fixação de um limite máximo jurídico, nós temos que ver que as agências seguradoras vendem ou não as apólices. Nós não podemos comprometer nada, nós vamos tentar conciliar, mas não podemos fazer o que quer. Sabendo que a quantidade que nós compramos é pouco, mas nós vamos conciliar e ajudar a negociar com agências seguradoras. Mas claro que fixar o limite máximo legal, o prémio, ainda temos que ter fundamentos. É que, ao fim e ao cabo, o que nós pretendemos é proteger o familiar do doente. Este é o objetivo dos seguros. Haverá ou não espaço de diminuir os prémios? Ainda temos que ver, ainda temos que conciliar, mas quanto ao limite máximo, não há um espaço por enquanto. E quanto ao deputado Lamutho, gostaria falar o seguinte. Lamutho tinha falado sobre a Rua do Hervanário. Claro que todos nós, a Rua da Felicidade, como todos sabem, que no dia 19 de setembro é que começamos os programas, as atividades. Isso, quer que seja propriedade, isso é um projeto piloto e ainda temos que dar algum tempo para as empresas, depois de instalarem as suas empresas, é que depois vamos conseguir resolver. Algumas questões têm a ver com a propriedade, outras podem ter outras questões sobre a natureza e finalidade do espaço. E quanto à mobilidade de pessoas dentro desta zona, precisa algum tempo. Diferentes pessoas podem ter diferentes opiniões. Quanto à mudança, haverá certas mudanças também, como, por exemplo, mobilidade das pessoas, o fluxo das pessoas. Precisa algum tempo. Nós temos que fazer mais atividades promocionais para que as mobilidades, o fluxo das pessoas possam serem distribuídas de forma mais razoável em diferentes zonas. E quanto a TNRs, vamos continuar a fazer a colocação. Espero que os jovens consigam encontrar um emprego à medida. Às vezes podem encontrar um emprego que gostam, alguns não. Nós temos que dar mais e passar mais experiências nossas para os jovens. E as 4 indústrias, havendo essas novas 4 indústrias, este cenário proporcionará mais oportunidades de trabalho para os jovens. E quanto ao abogado, já ontem tinha dito que 2 supermercados na mesma rua, o preço tem uma diferença de 30%, eu acho que é normal. Quanto ao mesmo produto terem preços diferentes, é muito normal. O preço igual que é difícil. E também o governo não tem competências de delimitar e dizer para eles fixarem que preço. O que nós podemos fazer é garantir a estabilidade dos produtos. E Macau, desempenhando o papel de redistribuição em diferentes ciclos, possa tentar aliviar as pressões sentidas pela população.
Por isso, nós utilizamos 28 mil milhões para ajudar a população. Isso foi o valor mais alto no momento histórico. Tem a palavra o senhor deputado Peng Xun. Muito obrigado, senhor presidente. E, senhores secretários, caros colegas. Agora, para promover o plano 1+4, como é que nós podemos aumentar o volume de tecnologia e ainda a investigação tecnológica nas organizações não governamentais, ou seja, na sociedade? De acordo com os dados da Unesco, há mais de 10 anos, o I&D não representava muito no nosso PIB, praticamente 0,05, 0,09, era uma percentagem muito baixa a nível mundial. E na altura tinha a ver com a estrutura sectorial da economia, apostávamos mais no setor terciário e não havia investimentos para a tecnologia. Entretanto, quando nós começamos a impulsionar a tecnologia, estas apostas também não eram muitas. E, entretanto, em 2000 no ano de 2000, nós começamos a ter um maior peso na tecnologia. E depois, no ano de 2020, 0,45, depois em 2021, 0,38, também tivemos uma descida no volume do PIB. Durante uma recessão econômica, o governo não reduziu os investimentos na tecnologia, na investigação tecnológica, pelo que o desenvolvimento tecnológico está agora a ganhar maior peso para no que diz respeito ao crescimento econômico. E por isso temos que ter mais investimentos. O secretário disse que temos que apostar mais na investigação e desenvolvimento. E ainda há que promover a inovação tecnológica para que haja mais apoio às empresas tecnológicas, dando prioridade à acreditação e reconhecimento das empresas tecnológicas. Pelo que as instituições do ensino superior também já receberam estas notificações, pelo que nós estamos agora a acelerar os procedimentos para a acreditação dos projetos tecnológicos. Além disso, também temos os projetos para apoiar as inovações tecnológicas. Se eu não estou a entender mal, no futuro, 5 mil milhões será para o programa de apoio financeiro ao empreendimento empresarial no modelo Indústria, Universidade e Investigação. Temos novas empresas. As empresas da comunidade civil, tecnologia de chip, e depois temos a Big Health e ainda o setor financeiro. Assim, gostaria de saber, junto do secretário, sobre a captação de quadros qualificados, sobre os benefícios fiscais, sobre o financiamento para projetos específicos. Nós teremos estas políticas para melhorar a investigação tecnológica e, assim, promover a dinamização do desenvolvimento tecnológico. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Com o grande apoio do governo central, Macau conseguiu recuperar a economia para este ano, atingindo 70% de 2019 e acreditando que para o ano ainda consegue recuperar mais do que 80%. Por isso, os colegas da sua tutela fizeram grandes contribuições, nomeadamente a DST, a AMCM, DSTT e PIM, fizeram divulgações em todo lado e para atrair turistas para Macau. Assim, para que o mercado de turismo possa recuperar de uma forma rápida. Nós apreciamos o vosso esforço e agora o desenvolvimento aprofundado ainda existe algum problema e nesta fase
ainda revela mais problemas. Por isso, acho que o governo precisa de aguentar e também tentar permitir que Macau ultrapasse essas dificuldades. Para os lagos, o chefe do executivo referiu que devemos resolver os problemas aprofundados e gostaria de, nesse aspecto, gostaria de debater sobre o desenvolvimento de emprego. E os meus colegas já falaram muito sobre esse aspecto. Nos últimos anos, o governo pretende manter a baixa taxa de desemprego, mesmo na altura da epidemia, só apenas com uma taxa de desemprego 5,5%. E agora com a abertura da Macau, nós também recuperamos e a taxa de desemprego reduziu para 3,3%. Apesar dessa redução, mas parece que ainda haja algum problema na situação de emprego. Por exemplo, os jovens têm muita dificuldade de conseguir ter um posto de emprego do que passado. O seu secretário disse que se tem problemas, se tem casos com dificuldade, passa para mim a lista. Bom, eu tenho aqui uma lista, eu vou passar. Esses jovens, claro que eles começam a mudar a atitude para procurar um emprego, mas a transformação da atitude precisa de algum tempo. Esta atitude não muda de um dia para o outro. Esses jovens, depois de algum tempo, têm de aceitar a realidade. Um licenciado de curso de medicina não consegue trabalhar como médico, vai ter uma entrevista como guarda de segurança, por exemplo. Mas a própria empresa ficou muito estranha porque não consegue mudar a mentalidade. Porque eu vou recrutar alguém com curso de medicina para trabalhar num posto de segurança? E o governo da Raia também disse que parece que ali agora no mercado há 7.000 postos de oferta. Mas não é isso, mas muitas vezes que quem quer trabalhar, mas a empresa pode não quer recrutar. E quem não quer, quem procura de um emprego não é evidente que pode conseguir. E o governo, como é que pode garantir estas oportunidades de emprego para os residentes? O governo sublinha muitas vezes que tem que dar a prioridade ao posto de emprego para os residentes. Mas esta prioridade depende muito da rácio entre TNRs e residentes. Mas se dando prioridade, dá um direito de preferência aos postos, este princípio já tinha há 20 anos atrás. Mas agora, como é que eu posso garantir esses direitos? No futuro, o governo terá ideias inovadoras para aperfeiçoar essa rácio de recursos humanos. E a seguir sobre a economia comunitária. Os meus colegas também já referiram muito sobre a questão da economia comunitária. O governo já introduziu muitos recursos para desenvolver isso, nomeadamente com o apoio de 6 concessionários de jogos e vitalizando 6 zonas de Macau. Obtiveram alguns sucessos, conseguiu atrair visitantes e impulsionou o desenvolvimento dos PMEs nessa zona. Mas nem todas as zonas têm elementos da cultura, têm elementos de turismo para poder explorar. Mas, agora, infraestrutura para as zonas também há uma discrepância entre a qualidade da infraestrutura. Há comunidades que não conseguem usufruir o resultado econômico. Não têm motrizes para desenvolvimento, por exemplo, entre a Rua do Campo e a Praça de Tapsen. Antigamente era uma rua para tênis e agora tem pouca gente para sair.
e as lojas também não têm muitas pessoas a entrar. Por quê? Porque aquelas zonas apoiadas pelos 6 concessionários de jogos, então tem muito vantagens. E ainda por cima, os concessionários têm shuttle bus de transportar visitantes diretamente da fronteira para a sua instalação. Então isso significa também pode reduzir visitantes para a zona central. E a zona do norte também tem suas vantagens. Eu muitas vezes passo na zona do norte, só que os PMs daquela zona também gritavam sempre, me vejam. Não há clientes, não há pessoas que passam aí, não há vitalização. O governo diz que vai tentar introduzir mais medidas para apoiar, mas não há nada feito. Antigamente disse que não há espaço, mas agora o governo já conseguiu ter muitos terrenos. Podem agora, aproveitando essa ocasião, melhor definir a economia comunitária, tomando referência das outras regiões, como é que, por exemplo, introduzindo instalação de DSF e para vitalizar a zona. Sr. Deputado Wong Yunfei, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas. Em relação às lagas da economia e finanças, tenho alguns pontos que queria abordar com o Sr. Secretário. Em primeiro, sobre a promoção e desenvolvimento do setor turístico, de acordo com os dados estatísticos, até setembro do corrente ano, em relação aos hotéis que fornecem espaço para pernoitar, é 1.137, que acrescentou mais 17, aí tem 46 mil quartos. E também tem registrado um aumento turístico. E em relação aos hotéis de 5 estrelas, a ocupação é 81% e também a 77% é de hotéis de 3 estrelas. De acordo com as opiniões do setor turístico, é necessário de acrescentar mais hotéis econômicos, permitindo que os clientes ou os turistas possam ter mais escolhas. E o governo deve também emitir algumas orientações no sentido de promover esse aspecto para a construção das hotéis econômicos, no sentido de satisfazer a necessidade dos diferentes turistas. Não sei se o governo ou o seu secretário há ou não considerações sobre esta vertente. Para além disso, em relação à proteção dos consumidores entre Hengqin e Macau, para reforçar e acelerar a integração e a cooperação dos dois lados, o Conselho de Consumidores de Macau, em conjunto com os Conselhos Consumidores de Hengqin, tem vindo a realizar muitas reuniões no sentido de divulgar a lei de proteção dos consumidores dos dois locais e também permitindo que as pessoas conhecerem a diferença da legislação dos dois lados. Em relação a este aspecto, Hengqin e Macau, as respectivas instalações, têm realizado muitos trabalhos, nomeadamente no que diz respeito ao consumo transfronteiriço, ao tratamento das respectivas queixas, divulgação da legislação, ação de formação para os trabalhadores e também teve um resultado satisfatório. Queria perguntar ao seu secretário, no futuro, há ou não cooperações mais concretas entre os dois lados, permitindo que na zona de cooperação aprofundada possa ter um bom ambiente de consumo. E também no que diz respeito a assegurar o direito e bem-estar dos trabalhadores, também muitos colegas já debateu com o seu secretário, mas queria também dar uma chega. Em relação ao aperfeiçoamento contínuo
das legislações na área laboral. No ano passado, a NASLAG também tinha apontado que fez os trabalhos relacionados com a revisão em cada 2 anos sobre o salário mínimo e também acompanhou de perto os subsídios, os respectivos subsídios, e também muitos colegas também já falaram disso. Quanto a 2024, nesta área, nas linhas das ações governativas, também salienta que irá aperfeiçoar de forma contínua as respectivas legislações. E também vai, de acordo com a legislação, irá proceder à revisão das leis e também proceder ao ajustamento das medidas. Queria perguntar ao seu secretário, pode ou não fazer uma breve apresentação sobre a revisão das respectivas legislações? Por que é que eu lanço esta questão? Porque nos últimos anos, quando a lei da relação laboral, o regime de part-time, no artigo 3 da lei laboral, existe uma lei específica que regula este aspecto. Em relação a este conteúdo, a esta omissão, gostaria também de auscultar a opinião sobre o andamento da legislação, da elaboração da lei, e nomeadamente no que diz respeito às leis específicas sobre os trabalhos em part-time, como está neste momento o andamento da elaboração da lei, e ademais também sobre o trabalho de aperfeiçoamento das legislações entre dos trabalhadores, também na lei de relação laboral, no artigo 70, no número 5, que está relacionado com se o trabalhador foi despedido sem justa causa, tem de pagar as indemnizações, e também sobre as indemnizações máximas, que é cada mês 21 mil patacas. Eu lembro-me que em 2020, na Assembleia Legislativa, proposto pelo governo, foi procedida à revisão da lei laboral, e naquela altura o custo foi ajustado até 21 mil patacas. De acordo com o número 5 do artigo 70, o custo deve também ser revisto em cada 2 anos, de acordo com o desenvolvimento econômico. Em 2015, também foi revista a legislação e também foi introduzido um regime de ajustamento. Aproveito esta oportunidade para auscultar também se o governo, em relação a este aspecto sobre o ajustamento de 2 em 2 anos, tem ou não feito alguns trabalhos de aperfeiçoamento. Muito obrigado. Deputada Nhan Nhị Hanh tem a palavra. Obrigado, Presidente. Caros colegas, boa noite a todos. Há várias questões que eu gostaria de debater com os colegas e com o Sr. Secretário. E antes de apresentar minhas questões, eu gostaria de dizer o seguinte, quer que seja emprego, apoio prestado a PMEs, nós reconhecemos, aliás, eu reconheço todos os esforços enviados por parte do secretário, e eu gostaria de trocar algumas ideias minhas relativamente ao emprego. No debate da ação governativa do ano passado, eu também já tinha falado grande volume dos trabalhos de colocação profissional que nós tínhamos feito, como é que nós podemos dar um bom encaminhamento dos trabalhos que nós tínhamos feito, para evitar que eles ficam desempregados segunda vez. Depois da qualificação profissional, porque seja parte patronal ou laboral, depois de algum tempo de trabalho, pode verificar que não é adequado
para um determinado emprego. Não sei se tinha dado encaminhamento ou não. E eu vi que nas lajes deste ano vão procurar saber quais são as razões do insucesso da colocação profissional. Vai partir do ponto de vista da faixa etária, do tipo de emprego, idade, entre outros. Eu gostaria de ouvir, Sr. Secretário, no futuro, como é que vai ser melhorado esses aspectos para que o emprego dos residentes sejam salvaguardados. Esta é a minha primeira questão. Por outro lado, quanto à formação do emprego, nos 3 anos passados, o DESAL tinha feito um grande volume de trabalho, quer que seja em uma formação em trabalho e outros tipos de formação, tinha realizado vários. E no futuro, o que nós vamos fazer para continuar a dar apoio aos residentes? Nós temos que apelar aos jovens, primeiro encontrar um emprego, depois é que vai escolher um emprego. Há uma parte que já conseguiram encontrar um emprego e depois, olhando que o mercado tem melhorado, gostaria de desviar o seu caminho. E nós devíamos dar apoio a esses jovens. E as ações de formações, vai ter novos planos ou não? Algumas ações de formação que são proporcionados são dentro do horário expediente. Por isso, se eles quiserem assistir nessas ações de formação, há dificuldades para eles. E como é que nós, por um lado, que eles têm procura e nós conseguimos satisfazer as suas necessidades? Por um lado, eles estão à procura de um emprego ou estão a trabalhar em tempo parcial, dando apoio para eles, proporcionando-lhes ações de formação. E passado algum tempo, DESAL tinha feito uma série de bolsas de emprego, entre outras feiras, e eu ouvi um amigo meu que tinha colocado uma questão. Essas bolsas de emprego muitas vezes são realizadas na hora do expediente. Isso quer dizer que só para os desempregados ou aqueles que estão à espera de um emprego. Mas há pessoas que são desempregadas, mas trabalham em part-time e não conseguem assistir a essas posições de emprego, de empregamento. Por isso, no futuro, eu acho que deve ponderar o horário de realização dessas exposições ou empregamento para dar apoio a essas pessoas. E quanto aos planos, diferentes planos de simpatia para as famílias, como, por exemplo, licença maternidade, licença de paternidade, e algumas medidas vão ser revistas. Eu gostaria de realçar mais uma vez, espero que, quanto o governo tenha condições, possa ponderar o seguinte, que seja isenta o imposto profissional, especialmente para as famílias que têm menores ou que tenham cuidar os idosos. E além disso, que também pode promover os setores privados e aos trabalhadores que trabalham em turno possam dar um certo apoio para os trabalhadores que têm filhos ou têm pais idosos. E as férias que eles têm são poucas, as férias anuais são poucas. E as férias anuais têm que usar para acompanhar os seus filhos, as férias de verão, para ajudar eles a estudarem nos testes, ou até têm que acompanhar quando eles estão doentes. Por isso, é muito pouco para eles. Nós devíamos ponderar planos de apoio para ajudar os residentes. E ainda temos que pensar atividades noturnas para tentar que os turistas fiquem mais tempo em Macau. Agora, a média que os turistas por noite em Macau é 1,3 e esperamos subir para 1,5. E há bocado, como o deputado Wang Fai tinha dito, além dos hotéis que nós temos já, o que nós podemos fazer mais, como o secretário tinha dito, temos diferentes atividades econômicas comunitárias já conseguiram registrar certos resultados. E como é que nós podemos combinar as 6 zonas, diferentes atividades e as zonas comunitárias, interligarem entre elas e fazerem pontos de marcação de pontos para que os turistas permaneçam mais tempo em Macau.
E também houve colega que tinha dito que no próximo ano será o 25 anos da RAEM e será realizada uma série de atividades comemorativas. Essas atividades comemorativas espero que também vem pensar os residentes locais, residentes de Macau. Olhando para a pandemia, os residentes tinham contribuído muito para a economia de Macau. E como é que nós podemos lançar mais políticas para que os residentes sintam que estão também serem beneficiadas pelos planos do governo? É uma forma também manter os residentes de Macau ficarem a Macau. Quanto os visitantes entram a Macau, além dos quartos hotéis, a procura de quartos hotéis, outra questão tem que resolver é o transporte. E quando eles entram num transporte, agora já conseguem pagar de forma eletrónica. Mas quanto ao WeChat Pay, as formas de pagamento utilizadas no interior da China ainda não são muito comuns em Macau. E no futuro poderá ou não lançar outras formas de pagamento contatáveis, não contatáveis para pagamento, efetuar um pagamento e facilitar os turistas internacionais. E quanto ao apoio a PMEs, nos passados tempos tinha lançado várias medidas para ajudar os PMEs. E também as lajes deste ano têm dito que vai fazer um plano de digitalização e de apoio aos PMEs e para que mais PMEs estejam preparados. E o colega também tinha dito que algumas plataformas podem lançar promoções. E agora nós precisamos mais plataformas promocionais que nos ajudam. E precisamos planos de curto e médio prazo. E nós temos que ter uma plataforma própria. Tenho tudo dito. Senhor deputado Leilão, muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário, aos colegas. A questão que eu gostaria de abordar com o senhor secretário é a questão do emprego. Mas muitos colegas já apresentaram as situações de empregabilidade em Macau, por isso eu não vou falar do genérico, mas sim baseando em alguns dados. De momento, comparando com o período de pandemia, a taxa de desemprego 5,5% e agora baixou. É só de 3,1% de taxa de desemprego. A maior parte tem alta qualificação acadêmica, mas há ainda uma outra faixa etária, é de 25 a 34 anos de idade. E por isso, já uma boa parte dos desempregados são jovens. Assim, nós temos que pensar nas políticas de apoio ao emprego. Talvez, na altura da pandemia, eram políticas com bons resultados, mas agora talvez tenhamos que pensar sobre novas políticas e novas medidas. Quando estamos num novo ciclo, ainda queremos insistir ou utilizar as medidas antigas. Eu não sei se a população vai aceitar. Antes, maioria dos desempregados eram aqueles de idade já relativamente amadurecida e ainda com baixas qualificações. Mas agora são jovens com altas qualificações. E por isso, se calhar para este ano, 2023, as mesmas políticas ainda podem ser aceitas. Mas no próximo ano, 2024, não creio que são respostas para o desemprego. Há ações que nós devemos melhorar. 35 a 44 anos, quanto a esta faixa etária, a taxa de desemprego baixou. Mas como é que nós devemos fazer para o novo desenvolvimento, utilizando as medidas já antigas? E quanto ao preço dos bens? O senhor secretário ou a presidente Leão não responderam diretamente às questões formuladas pelos deputados, especialmente quanto aos bens que não são substituíveis.
isto é, o preço dos combustíveis, o preço do petróleo. Como é que é possível o governo ativar um mecanismo de investigação e de controle do preço de acordo com as próprias competências do governo? Antigamente não havia nova lei de proteção de direitos dos consumidores, não havia os diplomas para fundamentar a ação governativa, mas agora quais são os pressupostos para que o governo pode intervir na estabilização dos preços? Há pouco o seu secretário deu o exemplo do artigo 20, quando os preços causam grande oscilação. Mas não é isso que estamos a falar. É o preço do petróleo, normalmente aumenta rapidamente, mas para reduzir, para baixar, já demora séculos. E por isso, todos nós estamos preocupados com esta questão. O seu secretário ainda não conseguiu responder, por isso gostaria que dê-nos uma boa resposta. Se calhar não tem a ver com as empresas que abastecem os combustíveis em Macau. Se calhar o preço é razoável praticado pelas empresas. Elas podem ter também custos elevadíssimos. Mas se o mecanismo é ativado, então pelo menos é possível fazer ver à população que o preço praticado é razoável. Há pouco a senhora Presidente deu o exemplo de costeletas congeladas, as febras congeladas. Sim, eu posso não comprar as febras congeladas, eu posso comprar um bife, mas também quanto ao consumo de gasolina, será que tenho de mudar o meu carro para um carro elétrico em vez de continuar a consumir a gasolina? Mas sem investigação, sem o acompanhamento, os custos vão continuar a aumentar, o preço vai continuar a aumentar e as pequenas e médias empresas também vão ter mais custos para a exploração dos seus negócios, já que agora temos os meios legais para permitir ativar este mecanismo, ou então por que não? Porque há várias empresas de combustíveis, então nós podemos controlar 13,01 depois do desconto e depois 9,5. Também há outra empresa a praticar para a gasolina. Claro que eu posso não comprar um biscoito Records, mas eu posso comprar uma bolacha digestiva. Entretanto, eu tenho escolha. Sem havendo escolha, como é que nós podemos controlar os nossos consumos? Por que é que tantas pessoas vão à China para atestar o depósito do seu carro? É porque 95 é mais barato do que 98. Às vezes, para os caminhões, podem abastecer com o diesel, mas para os veículos privados, os carros particulares, nós só podemos escolher entre o 95 e 98. A gasolina, nós queremos, claro que uma coisa mais barata. Não é uma bolacha que nós estamos a falar. Não estamos a falar de um bem que existe, diferentes marcas, diferentes produtos em Macau. Mas sim, são bens insubstituíveis. E quando dando resposta a estas solicitações é que podemos melhorar a vida da população. E depois, os colegas também perguntaram sobre a zona de cooperação aprofundada. E as empresas do jogo também estão a assumir responsabilidades sociais, têm já vindo muito, por exemplo, algumas tarefas de benevolência, de caridade e de educação, etc. Agora, para o apoio ao emprego dos portadores de deficiência, eu creio que algumas delas têm vindo a contratar os portadores de deficiência, mas só que ainda há pessoas portadoras de deficiência que não conseguem ter o emprego. Daí, se as concessionárias do jogo estão a cumprir o contrato,
poderemos ou não saber quais são os indicadores que o governo deu para que as concessionárias obedecem no que diz respeito à assunção de responsabilidades sociais ou, por exemplo, para a contratação de pessoas com deficiência. Hoje já debatimos muito. Nós temos que ter uma simetria de informações. Quando as informações são assimétricas, então já não podemos conhecer um ou outro lado. Nós podemos ter dados muito bonitos, mas será que esses dados refletem a realidade? Nós podemos passar o debate hoje, mas os problemas vão continuar. Tem a palavra o governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Várias questões foram apresentadas e que a cobertura é bastante vasta, pelo que vou tentar agrupar as questões e tentar responder. Primeiro, o desemprego. 3,1% da taxa de desemprego. Na altura, em 2019, era 2,3%, que era um emprego praticamente integral, completo. Houve casos em que pessoas com alta qualificação nem conseguem encontrar um trabalho como segurança. Se tiver este caso, dá-me o caso para eu tentar saber qual é a razão de essa pessoa não conseguir nem sequer um posto de segurança. Às vezes, as questões, ou digo, os motivos não são motivo único. Se um jovem quer trabalhar e que não se importa em trabalhar, eu penso que deve conseguir um posto de trabalho. Se mesmo como segurança não consegue, então deve ter aí muitos motivos envolvidos. Os jovens devem ter diferentes cenários de emprego para eles poderem tentar e experimentar. E assim é que eles vão conseguir desenvolver a sua carreira. Claro que às vezes enfrentam dificuldades em começar no mercado de trabalho, mas os jovens devem ter esta curiosidade e de tentar diferentes trabalhos, diferentes tarefas e até ser mais um espírito de aventurar. Quanto ao emprego juvenil e ao estágio dos jovens, nós temos os planos, os programas para ajudar os jovens. Quanto às PMEs, nós queremos que haja oportunidades de emprego, mas ao mesmo tempo temos que flexibilizar as medidas para os trabalhadores não residentes. Nós temos que encontrar um emprego, mas nunca subestimar ou minorizar a importância do emprego local. Isto é, temos que continuar a dar primazia ao emprego local. Pelo que, para as PMEs, nós temos dado o nosso apoio necessário, mas quanto ao emprego, o emprego deve ser primeiro os locais, quer para restauração, quer para outras áreas. Durante a pandemia, nós conseguimos controlar o número de trabalhadores não residentes. Mas quando os postos de trabalho não são satisfeitos pelos locais, então temos que utilizar outras formas para abastecer os recursos humanos que estavam em falta nas lojas, nas PMEs ou nos outros tipos de empresas. Por exemplo, nos hotéis. No dia, aliás, em janeiro, quando nós agilizamos as medidas de controle da pandemia, os hotéis não conseguiram proporcionar os serviços como desejavam, porque não havia trabalhadores suficientes. E por isso, quando há caso, dá-me o caso para eu resolver consigo. Em relação aos elementos turísticos do norte, da zona do norte. Zona do norte não há pontos turísticos, mas a zona do norte há gastronomia. Já tive oportunidades de trocar impressões com o seu deputado Sigalon. Há ali muitos conterrâneos de Fujian e que há muita boa comida de Fujian.
E por isso nós podemos realizar mais promoções, mais divulgação, para que as pessoas que venham para Macau, de diferentes faixas etárias e de diferentes necessidades, possam também apreciar a gastronomia de Macau, desgustar as iguarias que nós proporcionamos. Nós temos os problemas, temos que arranjar resoluções. E, entretanto, muitas vezes há este ciclo de desenvolvimento. Depois da pandemia, os modos de consumo são diferentes. A maior parte dos turistas é jovens. Eles gostam de Macau. Não vêm por determinada necessidade, mas sim gostam de Macau. Eles também apreciam o serviço de Macau. Por isso temos que fazer uma junção dos elementos gastronômicos. Temos aqueles pratos mais típicos de diferentes localidades da China. Quanto ao duty free, praticamente Macau é um porto franco. E por isso a importação não paga impostos. E depois nós temos o tabaco e depois as bebidas alcoólicas com um teor de álcool superior a 40 graus. E por isso, nas fronteiras, o turista, depois de comprar o tabaco ou o álcool, a bebida alcoólica, às vezes ainda pode beneficiar do duty free. Por isso, não tem de pagar. Mas agora, para trazer para Macau, isto pode causar confusão na sociedade. Agora, como é que nós podemos promover uma venda mais familiarizada? Nós temos cerca de 60 farmácias em que são muito bem aceitas pelos turistas. Alguns supermercados também são muito apreciados e aceitos pelos turistas na zona do norte. Nós conseguimos ver através dos dados de consumo eletrônico e, aliás, do pagamento eletrônico. Mas o mais importante é como é que nós encontramos ou identificarmos um ponto de necessidades para a zona do norte, ou a procura, um ponto de procura para a zona do norte. Relativamente ao regime e a legislação do domínio laboral e em relação ao regime de trabalho em regime parcial, a parte laboral e a parte patronal ainda não conseguiram consenso, pelo que vamos continuar a consertar entre as partes. Mas as relações laborais não dependem de só uma parte. Pelo contrário, tem que haver um consenso entre as duas partes. Quanto ao imposto profissional, uma questão colocada pelo seu deputado An Nhek-hang, nós todos somos desta família. Praticamente, quanto ao regime fiscal, o nosso regime fiscal é a nível dos estados de previdência. E por isso, comparando com os welfare states, nós praticamente não taxamos, não cobramos tantos impostos. E ainda temos uma isenção para o imposto profissional. Mas o reembolso, quem ofere 16 mil não tem que pagar impostos, imposto profissional. E depois, a partir desta escala, vai ter de pagar. Mas ainda há uma dedução de 0,03. 22 mil, em muitos lugares, se calhar as pessoas têm de pagar por um ordenado de 22 mil, têm de pagar cerca de 20% de impostos. E por isso a redistribuição é para ajustar estes impostos para diferentes categorias e de rendimento oferido pela população. E depois nós temos as receitas provenientes do Hugo. Para além disso, nós queremos ainda alargar as bases de receitas
para permitir uma maior redução fiscal. Quanto ao imposto profissional, já atualizamos, fizemos o ajustamento e todos nós sabemos que durante o processo de recuperação nem todos já estão recuperados. E por isso temos estes medidas de benefícios e isenção fiscal. Quanto ao 25º aniversário da RAEM, nós teremos estes pacotes para promover, para que as pessoas venham a Macau. E depois ainda vou convidar o diretor de ZAL para responder quanto ao emprego e depois quanto aos preços dos bens. O artigo 20 da Lei de Proteção dos Direitos dos Consumidores. Eu vou convidar a Presidente do Conselho de Consumidores para responder. Agora, primeiro ao diretor da DESAR e depois vou convidar a Presidente do Conselho de Consumidores. Em relação à questão sobre a alta qualificação dos jovens, na verdade, em 2022 e 2023, nós ajudamos 111 mil pessoas para encontrar trabalho. E há 6 mil e tal pessoas que conseguiram ter emprego e também, de acordo com o primeiro a terceiro semestre, reduziu também o número das pessoas desempregadas. Os amigos que pretendem encontrar emprego, para além de entregar currículo à empresa, podem também participar nas secções de emparelhamento de emprego. E, para além disso, também temos exposições de trabalho, permitindo que as pessoas possam encontrar trabalho. Nós fornecemos 10 mil postos de trabalho e também através da conta única podem também fazer o registro para participar nessas sessões. Esperamos que os jovens possam, em primeiro lugar, encontrar um emprego e depois é que vão escolher o emprego. Nos últimos 3 anos, através também da atividade, muitas pessoas conseguiram encontrar o emprego. E posso aqui dar alguns exemplos. Um jovem que, depois de fazer estágio, ele trabalhou como chefe da cozinha. E também há um outro jovem que conseguiu arranjar um emprego de 15 mil patacas. E depois foi progredido e agora tornou-se também e conseguiu também ter um emprego com salário mais de 19.200 patacas. Obrigado. Agora vou convidar o Presidente, a Presidente do CC, para explicar a situação e responder. Obrigado, Sr. Secretário. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Pounch, como é que podemos introduzir em relação ao fundo quanto aos apoios financeiros às instituições do ensino superior, atingindo 97,7%, comprando com outros projetos. 40% desses projetos apoiados conseguiram satisfazeram a qualificação. E, de acordo com a história e o resultado obtido pelas instituições do ensino superior, o resultado já estamos na 4ª classificação quanto ao resultado produzido pela instituição do ensino superior. E o governo da RAI, no passado, nós investimos muito e vamos continuar a atender esse investimento. E agora, como é que podemos introduzir novas instituições e empresas para esse fim? Através da cooperação interdepartamental, apoiamos o investimento das empresas de alta tecnologia. Por exemplo, nós temos um programa próprio para as empresas de tecnologia da ponta e também temos um apoio financeiro para empoderamento deste âmbito. Portanto, a taxa de sucesso
para a obtenção de apoio financeiro consegue incentivar o seu desempenho. E quanto ao resultado, em 2020, apoio financeiro era apenas 2,3%, perdão, 2002, só que após 2022, quando esse apoio financeiro já atingiu 3 vezes. Isso significa que, articulando com as medidas da DCTT, vamos concentrar o apoio financeiro. As empresas já foram concedidas, já receberam apoio financeiro concedidas pelo fundo e já conseguimos verificar algum sucesso nessa área. Temos incentivo fiscal, entre outros benefícios, para incentivar o investimento das empresas da alta tecnologia. Senhor Presidente, eu ainda vou convidar a senhora diretora para Helena Sena Fernandes para dar resposta. Obrigada, Sr. Presidente. Há bocado o deputado Wang Haifei tinha falado sobre enriquecer os elementos, mais tipos de hotéis. Segundo os dados de 2021, o plano e o relatório do setor turístico também tinha falado que nós temos que diversificar os quartos hotéis para disponibilizar aos turistas, para que os turistas tenham mais escolhas e que os tipos de quartos hotéis sejam mais diversificados e assim, quando nós fizemos uma revisão da lei sobre as atividades hoteleiras, nós tínhamos introduzido os hotéis econômicos e nós permitimos que esse tipo de hotéis possa proporcionar, como por exemplo, quartos hotéis que disponibilizam para 4 a 8 pessoas por quarto, que é algo semelhante com os YMCA. E como por exemplo os pequenos hotéis que só têm uma cama. E são novos tipos de quartos hotéis que vamos disponibilizar de forma legal e serem funcionados em Macau. E por isso já cancelamos os limites e as restrições que nós tínhamos antigamente. E há 2 casos que nós temos, que há 2 hotéis de 2 a 3 estrelas e 4 estabelecimentos de hotéis econômicos estão a pedir licença de funcionamento e vai conseguir proporcionar no futuro mais 348 quartos hotéis. E no futuro esperamos que haverá mais diferentes tipos de quartos hotéis, estabelecimentos de alojamento. E quanto às 6 zonas, interligar com o turismo e com a revitalização de 6 zonas, vamos realizar mais atividades promocionais através de diferentes medidas para atrair os turistas a entrarem nas zonas. E quanto ao turismo comunitário, não vamos limitar a 6 zonas. E no ano 2024 vamos lançar uma medida que é um roteiro de viagem de Macau, diferentes itinerários, e já existe, mas só que vamos aperfeiçoá-lo e além dessa viagem, esse novo roteiro turístico, nós vamos lançar uma outra medida, um outro plano, que é atrair os turistas através da gastronomia de Macau. E além da revitalização, interligando com as 6 zonas, nós temos uma série de trabalhos que vamos ser lançados no próximo ano. Esperamos que os turistas, quando chegam a Macau, não permaneçam só nas operadoras, nos hotéis de operadores de jogo, mas também entram nos bares comunitários. Tenho tudo dito. Obrigada. Senhor Presidente, vou agora convidar o diretor da DICJ sobre a assunção dos compromissos. Muito obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, caros delegados. Há bocado o deputado Leila Wong questionou sobre a responsabilidade social dos operadores
do jogo, queria responder o seguinte: o governo da REM tem vindo sempre a encorajar os operadores de uma forma ativa a contribuir para a sociedade. Os operadores também têm de assumir algumas responsabilidades e estas responsabilidades estão previstas também no contrato. E, na verdade, este contrato é vinculativo, permitindo que nós podemos ter um fundamento para fiscalizar os trabalhos. E também de acordo com as respectivas legislações, os respectivos conteúdos e regras, nós, em conjunto com os serviços respectivos, temos de assegurar que os operadores têm de cumprir o que está previsto no contrato. De acordo com os nossos dados, em relação ao seguro dos trabalhadores, ao recrutamento dos portadores de deficiência e ao apoio ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas e a diversificação adequada da economia e também das atividades desportivas, culturais e também aos estagiários, têm cumprido todos os seus compromissos. Muito obrigado. Senhor deputado Pang Chun, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor secretário. Também agradeço a resposta muito detalhada do senhor presidente Xie do Fundo de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Desde 2002 até agora, 2023, temos mais investimentos. 3 vezes de investimentos foram aumentados. Eu espero que o Fundo de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e ainda a Atenção aos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico possam continuar a trabalhar mais para que o volume de investigação e de desenvolvimento continuam a ter um maior peso no nosso PIB. Senhor secretário, há pouco falou sobre a situação da zona do norte. Sim, concordo que há muitas boas gastronomias, da Fujian, da Sunde, entre outros. Mas uma turista a visitar a Macau, pouco tempo, mas já gastaram muito tempo nos grandes resorts de concessionárias de jogo e para a zona do norte não há, nem todos os autocarros passam, nem táxis conseguem apanhar, depende só os pés, chega a pouco sítio, não é? E agora, se podemos no futuro ter um centro comercial a explorar como um foco para visitar, onde podes fazer compra, onde podes comer e tem estação de táxi, tem a paragem de autocarro, então as turistas conseguem visitar com facilidade. Por exemplo, em Hong Kong, no Japão, também temos outlet, tem outlet. Então, se quer na zona do norte, pode introduzir um outlet para fazer complementalidade dos recursos do turismo. E quanto à insuficiência de emprego dos jovens, pois na conta única oferece 7.000 postos de emprego. Quantas pessoas dominaram essa informação via conta única e depois conseguiu o emprego? Se não, a taxa de sucesso é pouco, então temos que aperfeiçoar esse sistema. E ainda por outro lado, sobre um mecanismo, o desemprego dos jovens estão perdidos, acham que não tem futuro, só que o jovem é o nosso futuro. Como é que o governo pode ajudar esses jovens? Senhor deputado Onhifai, muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado pela resposta do seu secretário e da diretora Maria Helena Sena Fernandes. Em relação à minha questão, parece que há duas ainda não responderam, nomeadamente no que diz respeito ao consumo entre Macau e Hengqin no próximo ano, quais são os trabalhos que irão aprofundar. E sobre o aperfeiçoamento da relação laboral, as respectivas legislações eu também mencionei, que na lei da relação laboral se despedir o trabalhador sem justa causa, em relação ao cálculo da indemnização. Na verdade, o respectivo mecanismo
é muito semelhante com a legislação de salário mínimo, que em 2 anos tem de proceder a uma revisão. Ajustar ou não o valor já é outro assunto. Entretanto, vocês já procederam ou não ao respectivo trabalho de revisão, porque agora já passou 3 anos. 2020 também estava lá a apreciar e queria saber que atualmente os trabalhos de revisão têm ou não feito. Obrigado. 請顏奕恒議員。 Tenho a palavra, Sr. Deputado Anh Han. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há bocado, o Sr. Secretário também já tinha falado sobre imposto profissional, bem como perguntas relativas ao turismo. E outras perguntas ainda não foram, ainda não tenho resposta. E eu vou continuar a perguntar ações de formação. Há bocado, o Sr. Presidente Wong tinha dito que o ambiente de empregabilidade. Concordo que, passado o tempo, o DESAL tinha feito uma série de trabalhos para ajudar os residentes, mas daqui que vem para frente, o que é que nós temos de fazer e lançar novos planos de ação, ações de formação para que os residentes ativos, trabalhadores ativos, uma forma para ascensão profissional, aprender mais uma técnica, ou o que é que seja, o que é que for. Além das promoções feitas pela DESAL, diferentes associações dos setores diferentes podem lançar programas de cooperação, lançar ações de formação para que os residentes possam ter mais facilidade e ter um certo apoio na credenciação ou obter uma certificação. E além disso, quanto às PMEs, temos falado da plataforma, olhando para os dados de atração de serviços de turismo, as promoções que foram feitas por nossa parte, conseguimos obter certos resultados, mas além disso, como que nós podemos ter uma plataforma de Macau para aumentar a competitividade, diminuindo as pressões sentidas pelas PMEs? É que PMEs precisam de plataformas, mas as taxas cobridas pelas plataformas são muito altas. Tem negócios, mas a pressão é muito alta, os custos são altos. E no futuro, quais são os apoios que nós podemos dar aos PMEs para que eles tenham mais negócios? Obrigado. 李良汪議員。 Senhor Deputado Leilão Wong, muito obrigado, Senhor Presidente. Agradeço também pelas respostas do Senhor Secretário e dos seus colaboradores. Quanto ao preço dos bens, acho que ainda não foi possível debater como deve ser com Vossa Excelência. Em relação aos bens, alguns preços, há pessoas que entendem que é um preço muito elevado, outros entendem que é baixo. Agora, para o gás, botijas de gás, em cada quilo é 5,5 patacas. E depois, também, creio que os comerciantes têm de ter o lucro. Mas como é que eles ganham o seu lucro? Antes nós não tínhamos a lei e agora com a lei dizem que não há regulamento administrativo. E depois com o regulamento administrativo agora faltam-se os pressupostos. Eu não sei como é que deve ser, mesmo não avançando este tema hoje neste debate, o problema ainda vai continuar a existir. A população ainda vai queixar do preço elevado do gás. Muitas vezes o seu secretário também tem salientado várias vezes, quando nós temos um problema à nossa frente, temos que resolvê-lo. E assim é que é uma postura correta. Podemos ou não introduzir novos produtos de gasolina e, ao mesmo tempo, as estações de serviço, as bombas de gasolina, podem ou não também fornecer a gasolina 95? Há ou não alguma barreira, há ou não alguma força contrária que não permite a introdução deste produto de gasolina? Faça a favor, resposta do governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao emparelhamento do emprego e como acompanhar a situação depois do emparelhamento.
Nós temos vindo a tentar perceber quais são os motivos do não emprego e se temos ou não condições para acompanhar a última situação do residente empregado através das bolsas de colocação de emprego, através do empregamento. Mas se vier a ter conosco, nós tomaremos as providências necessárias para lhe ajudar. Entretanto, o mais importante é ajudá-los a encontrar um emprego. E depois o empregamento. Praticamente as sessões são em horas de expediente. Mas quanto a esta questão, sim, nós podemos repensar. Temos 3 sessões de empregamento por semana. Já todos estão cansados, mas também temos que ter um ajustamento em função do evoluir do tempo. Para os transportes públicos, será que podemos introduzir o pagamento através do cartão de crédito? E os cartões de crédito que é possível para pagar as tarifas dos autocarros. Eu acho que temos primeiro de tentar abrir a plataforma para abrir esse pagamento para as plataformas de pagamento do entorno da China, porque temos muitos turistas vindos do entorno da China que usam os transportes públicos. E depois podemos pensar quais os futuros planos. A digitalização das PMEs. Temos ou não serviços de digitalização das PMEs. Eu depois vou convidar o senhor diretor da TAI, mas o senhor diretor TAI também vai me ajudar a explicar um pouco sobre a questão da gasolina 95 e depois o Conselho de Consumidores. Como é que nós podemos ativar o mecanismo previsto no artigo 20? Faça favor, senhor diretor. Senhor Presidente, caros deputados, quanto à questão colocada pelo deputado Leilão Wong em relação à introdução de petróleo 95, nos últimos, ou recentemente, nós temos vindo a discutir essa questão com os respectivos setores. Será que quando nós introduzimos este tipo de petróleo vai existir uma diferença em comparação com os nossos locais vizinhos? Porque podemos observar que atualmente os barcos que transportem os petróleos e também os canais precisam, e também os veículos têm de renovar ou atualizar. E o custo dessa renovação precisa também estar incluídos e também é necessário de aumentar o fluxo de transporte e também é necessário de também renovar o tanque, porque se está um tipo de petróleo não pode misturar com outro tipo de petróleo, por isso é necessário de adquirir uns equipamentos independentes. E por isso também em conjunto com o sector estamos a saber de facto como está a situação. E em relação ao preço, será que depois de introduzir ou importar esse tipo de petróleo poderá reduzir o preço ou ter uma diferença de 10%? Porque temos de conhecer a realidade de Macau. Se nós construímos todos os novos equipamentos para introduzir este tipo de petróleo, precisa ainda de estudo. E na nova zona, na zona este, na zona A, nós também vamos ter infraestruturas, incluindo postos de abastecimento e também em conjunto com os serviços competentes, incluindo das obras públicas. Se tiverem condições, nós podemos introduzir esses novos tipos dos produtos de abastecimento. Entretanto, tal como eu referi, se pretende introduzir este novo produto petrolífero, é necessário de adquirir de novo todos os equipamentos e é necessário de calcular o respectivo custo. Presidente do Conselho de Consumidores, faça favor.
Se calhar uma chega. Quanto aos produtos petrolíferos, os deputados questionaram e depois sobre a defesa dos direitos dos consumidores e em relação ao artigo 20 da Lei de Proteção dos Direitos dos Consumidores, faça favor. Obrigado, Sr. Secretário. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Lei Wong Leng, sobre essa lei de proteção dos consumidores, quanto ao Conselho Consultivo é para prestar opiniões e pareceres ao Governo em prol de proteger os interesses dos consumidores. De acordo com o artigo 20º da lei, temos de, ainda antes de iniciar essa recolha de informações, temos de ouvir o Conselho Consultivo. Para arrancar esse processo, tem de satisfazendo alguns pressupostos legais e conforme a realidade conforme o procedimento definido por lei, é que podemos instaurar esse processo. E para cada setor tem suas próprias características. Por isso temos de tomar conhecimento sobre os setores, nomeadamente a nova tendência desse setor e os dados, estatísticas, etc. E assim, satisfazendo ainda os pressupostos legais e de acordo com o processo legal, é que podemos ainda ouvir o Conselho Consultivo se trata de recolha de informações para além de informações roteiristas. Temos de ter um processo conforme a lei e de acordo com a pergunta do deputado Wong Hin-fei quanto à cooperação com o ZCA, o Conselho Consumidor também reforçamos a cooperação com o serviço homólogo da ilha de Haiqin. Nós temos um canal para tratar as queixas, para proteger os consumidores. Já resolvemos nos últimos tempos 2 casos de mediações para proteger os consumidores e também temos realizado uma sessão de divulgação sobre os produtos da Macau e Haiqin. Ainda tivemos outros projetos em colaboração com a Haiqin. Através dessa cooperação sinérgica é que podemos aproveitar as nossas vantagens. E também nós lançamos um hotline e uma conta da WeChat para consulta sobre as questões jurídicas de proteção de consumidores. Quanto ao pessoal, também vamos reforçar a formação profissional aos trabalhadores do Conselho de Consumidores. E no futuro vamos reforçar a cooperação com a ilha de Haiqin, nomeadamente na cooperação das lojas certificados, melhor divulgar as lojas certificadas da Macau a sediarem na ilha de Haiqin, adquirindo essa qualificação em ambas as regiões. E vamos continuando a sensibilização da lei junto aos residentes da região. E através da cooperação vamos fazer teste dos produtos, sobre a qualidade dos produtos, assim divulgando os produtos com qualidade aos cidadãos, assim podem usufruir esses produtos com qualidade. Por sua vez, vamos ainda reforçar a cooperação no âmbito da proteção dos consumidores. Muito obrigada. Sr. Presidente, dado o tempo, eu não vou conseguir responder todas as questões, por isso, numa próxima ronda, irei responder. Agora, intervalo de 10 minutos.